Aqui hoje, né? A gente está com um brechó aqui dentro, mas é provisório. Vamos orar ao Senhor, agradecer Ele por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu estou feliz com Cristo. Então, você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Se você estiver do lado de alguém, se não tiver, dê a mão. Procure alguém para dar a mão agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, pedindo perdão pelos nossos pecados, por estarmos hoje aqui, Pai, nesse lugar em que a Tua igreja se reúne, com o intuito de Te adorar, de Te bendizer, de ouvir a Tua palavra, de se preparar para as Tuas coisas, para aquilo que o Senhor quer para nós. Então, queremos colocar nas Tuas mãos a vida de cada irmão, cada irmã que já chegou aqui no prédio, Senhor, no local da reunião, e que só possa receber a adoração que é dada nesse lugar, através dos louvores, das orações, através, Senhor, de cada ato de culto que é prestado a Ti nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa tomar cada família aqui representada em Tuas mãos, e que o Teu nome ao final desse culto e durante esse culto seja glorificado. Pai, colocamos nas Tuas mãos a vida do Jorge, que está se recuperando dessas enfermidades que tenham atacado. Colocamos a vida do Luan em Tuas mãos também, Senhor, e queremos agradecer a Ti pela recuperação deles também, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Quem aqui vai no retiro do final de semana, que está aqui presente hoje? Levanta uma das mãos. Tem uma galerinha aí. Os pais de vocês estão cientes? Cientíssimos. Amém. E aí nós vamos orar daqui a pouco, no final do culto, por vocês, pedindo a Deus que possa trabalhar no coração de vocês. Vamos estar entrando em contato também com a líder do encontro lá, do retiro. Se eu não me engano, o nome do retiro é? Tochas. Que cada um de vocês seja a tocha de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo nesse retiro desse final de semana. Amém? Vamos fechar nossos olhos e adorar o Senhor com algumas canções? Amém? Adoremos a Deus em espírito. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Cante. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios, é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir ao Senhor e dar a Ele ação de graças. Obrigado, Deus. Senhor, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua glória, Senhor, e queremos nessa noite consagrar mais uma vez a nossa vida a Ti, Senhor, colocar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, nesse momento de adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida, cante, a minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há, toda com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Com cânticos, pois Tu és o Deus Criador. Dediquemos a Ele a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao
Estenda suas mãos para o alto e dê o melhor aplauso que você pode dar a Jesus. Nessa hora a Ele adoração, a Ele louvor. Amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor encha os seus dias de alegria, de paz, de louvor. Amém. Nós vamos orar agora pela classe de batizandos. Vem aqui na frente quem está participando, por favor. Quem vai descer com eles hoje? Raíla ou Raíla? Amém? Cadê Raíla? Arrebatada foi. Está faltando gente aqui. A Clara. Clara não veio hoje. E aí tia Raíla tem que estabelecer com eles aquela questão, né, da frequência, que é muito importante, para que tudo corra dentro do planejado. Amém? Você pode estender sua mão para cá. Nós estamos orando por 5 pessoas. Há expectativa ainda de ter mais pessoas para o batismo, mas eu preciso que essas pessoas venham para a classe. Amém? Então oremos. Se estenda sua mão para cá. Peço ao Senhor que tenha misericórdia, que esteja trabalhando no coração de cada um dos batizandos, que o Senhor possa estar colaborando também com a família deles, guardando os responsáveis, os pais, os irmãos, que tudo que está sendo feito seja para a honra e glória do Senhor, e que aqueles que chegarem, né, até o batismo cheguem para a glória de Deus, para terem de fato um comprometimento com Jesus. Senhor, nós queremos agora colocar nas Tuas mãos a classe de batismo que está, Senhor, reunida hoje. Quero colocar, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa repreender todo o mal, toda a retaliação contra a vida de cada um deles, contra a vida de Raíla, contra a vida de Simone, Pai, de Arthur, que são aqueles que estão disponíveis para ministrarem as aulas para essa turma. Então que o Senhor possa guardar o coração de cada um, Senhor, e trabalhar e construir na mente deles, no espírito, no coração, a certeza e a convicção do passo que estão dando, que é um passo tão incrível, tão maravilhoso, tão tremendo, de aliança contigo, Pai, em nome de Jesus. Que haja paz no coração deles, que haja ministração do Espírito Santo sobre eles. Acima de tudo, nós confiamos na Tua preparação, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Até daqui a pouco para vocês. O restante fica aqui comigo, podeis assentar. Está conosco hoje a mamãe Nalaene, tudo bem? Como é que a senhora está? Seu esposo está bem também? Seja sempre bem-vindo. Os irmãos lá na igreja estão bem? Amém. E a gente está estudando às quartas-feiras a carta de Paulo aos Filipenses, que a gente chama de carta, aliás, os teólogos chamam de carta da alegria. Isso porque o apóstolo Paulo fala pelo menos 16 vezes nessa carta: alegrai-vos, regozijai-vos. E impressiona mais ainda porque o apóstolo Paulo, quem está comigo, diga amém. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta quando ele estava em prisão, ele estava aprisionado. Então, já seria de muita valia receber essa informação de alegrai-vos do apóstolo Paulo se ele estivesse em liberdade. Mas passa a ter um peso maior ainda de importância quando nós, ao estudarmos as Escrituras, descobrimos que Paulo estava em prisão, e mesmo em prisão ele tinha a capacidade no Espírito Santo de escrever essa carta que é tão inspiradora para nós. Amém? Então mesmo, a gente aprende logo com isso, e eu não canso de repetir, que mesmo em circunstâncias adversas, em circunstâncias complicadas, em problemas, em crises, em dificuldades, mesmo assim, é possível que nós consigamos ter alegria no Espírito Santo. Jesus, ele promete alguma coisa para nós que talvez hoje seja um bem que todos nós estamos precisando muito. Ele promete assim, eu vos deixo a minha paz, vos dou a minha paz,
que é a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, ontem eu estava de folga do trabalho, estava em casa, quando acordei, fui ligar a televisão, ver como é que estavam as notícias, e aí alguns irmãos da comunidade já estavam sem paz de manhã ontem. Era alguma coisa pegando no fogo não sei da onde, era confronto não sei aonde, sim ou não? E aí a pergunta que fica para nós aí eu, antes de subir agora, irmã Ilma, eu estou vendo o jornal, e o jornal é uma notícia terrível atrás da outra, é a realidade. Não é que o jornal é pessimista, não, que os noticiários são pessimistas. É lógico que também nós poderíamos ter nos noticiários notícias melhores, boas notícias também. Mas o fato é que o noticiário, às vezes, ele tem que retratar a realidade do estado, da cidade. Então, a gente foi vendo uma notícia, por exemplo, recebi a informação que só esse ano, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, foram 53 feminicídios. Sabia disso? 53 mulheres morreram porque eram mulheres. Ontem aconteceu uma morte de uma pessoa na zona sul do Rio de Janeiro, que você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Um jovem, né? Um homem de 37 anos, sai de casa com a bicicleta da irmã para dar uma volta em Copacabana, para em frente a uma loja, e aí ele tem alguma questão mental, mas não é agressivo, não é nada disso, ele simplesmente parou a bicicleta e ficou a alguma distância. Uma mulher passou, estranhou, achou que ele ia roubar a bicicleta, mas a bicicleta era da irmã, ele estava com ele. Aí aciona o segurança da loja interpela, a coisa evolui para o mal, o segurança pega e dá uma paulada no homem, atravessa a rua, vai correndo atrás do homem, ele chega em outra rua, aí juntam mais duas pessoas e espancam o homem. Ele vai parar no hospital, morre 2 horas depois. Meu Deus, o que está acontecendo? Qual foi o motivo do espancamento? A gente suspeitou que ele era ladrão de bicicleta. Então se presume alguma coisa e já se vai para uma briga e já se vai para uma violência. Concordam comigo que há uma coisa que um dos benefícios que Deus tem para nós, uma das maiores bênçãos que Deus tem para nós, estamos precisando hoje, que é a paz, que excede todo o entendimento? E aí Paulo transmite isso de alguma forma através da carta aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 4, é isso? Capítulo 4, no versículo 8? Sim, versículo 8 é um versículo que a gente chama de grande filtro dessa carta. É um filtro para a vida cristã. É um filtro para nós. Quem é discípulo de Jesus e como é complexo é simples de entender, mas complexo de aplicar, difícil de aplicar. Filipenses 4:8, se você pudesse circular, marcar com marca-texto na sua Bíblia, circular esse versículo, seria maravilhoso, mas acima de tudo, que a gente entenda esse versículo. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, está aqui projetado se você quiser acompanhar aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É o grande filtro. É um grande filtro. A pergunta que nós podemos fazer diante desse texto e esse texto responde no que nós devemos investir no nosso tempo de pensamento. E por que o pensar, ele tem um significado muito importante. Exceto as coisas que nós fazemos automaticamente, que o nosso corpo faz automaticamente, faz no automático, exceto isso, todas as nossas ações são precedidas de pensamento. Repita comigo, todas
Todo mundo junto comigo. Todas as nossas ações são precedidas de pensamento. Então, para fazer o mal ou para produzir o bem, tanto uma coisa como outra, nós pensamos antes, nós refletimos antes, nós nos alimentamos de pensamentos antes. A nossa verdadeira batalha, a grande batalha espiritual é a nossa batalha em nosso pensamento, em nossa mente. E aí, irmãos, em todas as gerações houve isso, mas nessa geração, nesse período que nós estamos vivendo agora, nós somos atraídos e somos seduzidos a pensar o contrário do que essa palavra aqui diz para nós. A vivermos um pensamento voltado para coisas contrárias. Nós somos tentados a pensar em tudo que é mentiroso. Nós hoje temos que ter muito cuidado quando acessamos a internet, sim ou não? Por que nós temos que ter cuidado? A tecnologia propicia muitas mentiras rolando na internet. Notícias mentirosas que o pessoal começou a chamar de fake news. Tem muitas. Hoje nós temos a deepfake, que é um termo utilizado para falar de vídeos falsos na internet. Hoje é possível pegar o rosto de uma pessoa e colocar no corpo de outra pessoa e criar uma cena, a cena que eu quiser, e aquela pessoa, de repente, esse vídeo é lançado na internet e viraliza, e a pessoa só descobre que ela está num vídeo porque alguém... E é tudo falso. É tudo falso. Então nós somos atraídos por muita coisa que não é verdadeira. Nós somos tentados a pensar nessas coisas que são falsas e mentirosas. Eu fiquei pensando nesse texto a semana passada, talvez eu pregue esse texto num domingo à noite, em que às vezes a audiência é maior, para falar e discutir sobre isso. Se nossas igrejas, estou falando de maneira geral, tá? Se nossas igrejas fossem filtradas só por esse versículo, se a validação das nossas igrejas, do nosso cristianismo, fosse validada só por esse versículo, a gente estava perdido. Porque nós temos muitas pessoas que dizem que seguem a Cristo, que não estão pensando como esse versículo diz que nós temos que pensar. O versículo propõe que nós só tragamos para a nossa mente coisas que são verdadeiras, coisas que são honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama e que tenham virtude e louvor. E pare para pensar em tudo que a gente tem jogado para dentro de nós através das redes sociais, da internet, de algumas literaturas, de alguns programas e filmes. Tudo que a gente tem absorvido através dessa exposição extrema à internet de maneira descontrolada. Está tendo uma ação nos Estados Unidos contra as grandes empresas de rede social, a Meta e uma outra grande empresa, uma ação milionária que obviamente está em busca de lucro, mas que está tratando de um assunto muito, muito forte e real. A questão é, as redes sociais, elas foram criadas e são moldadas para viciarem a mente das pessoas, para viciarem a mente dos adolescentes, das crianças. Que responsabilidade tem as empresas de tecnologia que são donas das redes sociais em relação a esse vício? Porque não há dúvida que hoje existem inúmeras crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens e adultos que são viciados em rede social, que perdem ou investem horas do seu tempo na rede social, investem horas do seu tempo só rolando o feed, a ponto de algumas redes sociais, alguma delas, não vou falar o nome, uma delas está começando a restringir essa rolagem Não sei se você já recebeu essa mensagem, mas um dia eu estava rolando uma rede social e vi assim: você deseja continuar?
E a gente está jogando para dentro do nosso pensamento um monte de coisa que não tem base nas Escrituras, ou que as Escrituras condenam. Ora, se eu me alimento, como eu falei a semana passada, se eu me alimento espiritualmente, emocionalmente, de coisas que são tóxicas, qual é o resultado? Qual será o resultado disso? Então, nós precisamos olhar com muito carinho para esse conselho do Espírito Santo através de Paulo e filtrar. Meu irmão, isso é para discípulo de Jesus, amém? Amém, irmãos? Quem não é discípulo não está nem aí. Quem não quer obedecer Jesus não está nem aí. A conversa é para dentro do arraial, é para dentro do aprisco. O que a gente está fazendo com o nosso pensamento? Como é que a gente está alimentando o nosso intelecto? Como é que a gente está alimentando as nossas vontades? Numa preparação para um retiro espiritual, a gente costumava usar essa expressão, essa ilustração. Você tem um cachorro branco e um cachorro preto. Estou falando de pelagem, tá? Branco e preto. Você quer que um dos dois fique muito forte. O que você tem que fazer com eles? Você quer que o preto fique forte. O que você tem que fazer? Oi? Fala alto, irmão. Alimentá-lo. E se você quer que o branco fique fraco, o que você tem que fazer? Não alimentá-lo. Essa é uma ilustração que fala sobre, se você quer o seu espírito forte, o que você tem que fazer com ele? Alimentá-lo. E como é que a gente alimenta o espírito? É pensando nas coisas que Deus quer que nós pensemos. É alimentando o nosso intelecto e a nossa mente das coisas do alto. Colossenses, que é uma outra carta de Paulo, no versículo 3, capítulo 3, versículo 10, assim: buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus. Então esse versículo aqui em Filipenses 4 é central para a vida de todo cristão. No que eu estou gastando tempo para pensar? No que eu estou me alimentando intelectualmente? Porque não existe a possibilidade de eu me alimentar com lixo e querer como resultado a presença de Deus. Concordam? Sim ou não? Não tem como eu me alimentar minha carne e os desejos carnais e depois vir a um culto no domingo e falar: Senhor, me enche do teu espírito. Tem? Não é compatível. Na verdade, nós nos alimentamos, temos que nos alimentar diariamente da palavra, da oração, da presença de Deus individualmente, e quando nos encontramos coletivamente, as brasas juntas, como a gente costuma dizer, as brasas em fogo juntas formam um grande braseiro espiritual. Mas aí, dia após dia, eu saio do culto de domingo à noite, e a primeira coisa que eu chego em casa, ou antes de chegar em casa, é acessar a internet e começar a me encher de coisas que não estão batendo de acordo com esse versículo. Chego em casa, ligo a televisão, baixo um stream, vou ver um vídeo, vou ver uma série que é maravilhosa, que é linda, mas tem cenas disso, daquilo outro. Então estou alimentando o meu intelecto, a minha alma, a minha mente, de quê? Daquilo que não é de Deus. E aí, irmãos, não nos enganemos. Quem já ouviu falar aqui em esfriamento espiritual? Esfriamento espiritual. Quem já ouviu falar? Você conhece pessoas que um dia estiveram pregando na igreja, louvando na igreja, evangelizando, que hoje estão completamente afastadas dessa realidade? Sim ou não? Como é que você acha que a pessoa foi parar nesse estado? Você acha que é da noite para o dia? Que foi de uma hora para outra? Ou foi aos poucos se alimentando daquilo que não é da vontade de Deus? E quando a pessoa menos percebe, ela fala assim: eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja hoje não. Mas não é que essa vontade, ela não quer ter mais, é como se começasse a ter incompatibilidade do espírito dela com o Espírito Santo. Porque se eu estou vivendo uma vida errada, desregrada, eu não quero vir à igreja, porque na igreja o Espírito Santo vai fazer o quê? O quê? Me confrontar. É igual os adolescentes, quando fazem uma besteira, não querem
encontrar com o pai e com a mãe de jeito nenhum, já viu isso? Desobedecer o pai e a mãe, e fica fugindo do pai e da mãe, porque se encontrar o pai e a mãe, vai ter o quê? Exortação, conversa séria, confronto. Só que nesse afastamento espiritual, esse afastamento vai gerando uma frieza, vai gerando um esfriamento, vai gerando um afastamento também contínuo das coisas de Deus e do próprio Deus. E aí daqui a pouco a pessoa que, é como o texto sagrado diz, é quando o cão que acabou de vomitar e botar para fora um vômito. Essa ilustração é terrível, né? Não sei se você já viu essa cena. O cão acabou de vomitar e daqui a pouco ele volta e come o próprio vômito. Não é? Mas é essa ilustração que está nas Escrituras quanto àquele que disse ter abandonado as práticas de pecado e volta a viver as práticas de pecado como se fossem normais em sua vida. Agora, uma coisa é certa, se nós alimentarmos, isso é quase matemático e lógico, se nós alimentarmos o nosso pensamento daquilo que Paulo está nos ensinando aqui, meu irmão, é um ciclo vicioso do bem. Quanto mais você tem essa intimidade com Deus, mais intimidade com Deus você quer ter. Quanto mais a sua vida é colocada diante de Deus e Deus trabalha em sua vida, mais você quer que Deus trabalhe em sua vida. Quanto mais próximo de Jesus se anda, mais próximo de Jesus ainda se quer andar. Amém? Fica isso na mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Senhor, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor quer que eu pense, a me alimentar das coisas espirituais, da parte de Deus, a ter bom senso espiritual, a ser crítico espiritualmente. Olhe comigo, nós precisamos de coragem às vezes, irmãos. Coragem no sentido espiritual, de dizer não para aquilo que nós sabemos que é errado e sim para aquilo que nós sabemos que é certo, tendo como padrão as Escrituras. Amém? Irmãos, é tão claro essa instrução que a gente não precisava ficar aqui horas falando sobre isso. Mas o estado das pessoas dentro das congregações está sendo tão complicado que hoje está sendo necessário pregar isso, principalmente dentro das igrejas. Amém? Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso o quê? Fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo propõe o seguinte, que nós temos que ter a capacidade de transformar a informação que nós recebemos do Espírito Santo em ação pelo Espírito Santo. Não adianta nós estarmos aqui sendo instruídos pelo Espírito Santo através da palavra e sairmos daqui e não colocarmos isso em prática. Esse é um princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai explicar nos evangelhos o seguinte: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que constrói a sua casa sobre a areia ou rocha. Ouve as palavras e as pratica. É comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que quando vêm as tempestades, as adversidades, a casa não é derrubada, porque ela está firmada na rocha. Então, o que caracteriza o homem sensato? Ouve as palavras e... Fala de novo. Ouve as palavras e... Em contrapartida, aquele que ouve as palavras e não pratica é comparado a um homem insensato que constrói a sua casa na areia. E nas primeiras tempestades, nas primeiras adversidades, quando vem sobre a casa, ela é derrubada porque ela não tem alicerces fortes. Então, escutar a palavra e praticar é fundamentar-se na rocha, é estruturar a nossa vida na rocha. Olha o que Paulo diz: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim. Então Paulo fala não só do que ele falou, mas fala do que ele vivia.
A palavra que ele ensinava tinha autoridade, respaldo, porque ele vivia e tentava praticar o que ele vivia. Não sei se você já viveu essa experiência de ouvir alguém te dar um bom conselho, mas aquela pessoa não praticava aquilo que ela estava tentando te ensinar. Já viu essa experiência? É a mesma coisa, você vai no médico cardiologista e ele fala, ó, você não deve fumar e tal, aquela coisa. E quando você olha a mesa dele, tem um maço de cigarro. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Já viu essa experiência? Você vai num endocrinologista, presta atenção, endocrinologista, e ele, aí você chega e já, a pessoa, eu vou falar, e eu não tenho medo de falar isso não, porque eu estou acima do peso já há muito tempo. Aí você vai num endocrinologista, ou vai numa nutricionista, clínica, e chega lá, a nutricionista é mais gordinha do que você. E ela te dá uma... Aí você fala, meu Deus. Já viveram essa experiência? Não é que o que a pessoa está falando está errado. Não é que o cardiologista que fuma está dizendo está errado, não. Mas só que você meio que perde a autoridade, o discurso, porque a gente fala assim, pô, ele está me falando para fazer uma coisa e ele mesmo não faz. Isso não tira a minha responsabilidade. Mas no caso aqui de Paulo, no caso das questões espirituais, isso tem um peso muito grande. O Senhor Jesus, ele dá o seguinte conselho, olha, olhem para tudo que os fariseus, doutores da lei, saduceus estão falando e pratiquem, porque eles estão ensinando o que é certo, mas não vivam como eles estão vivendo. Só que Paulo aqui propõe algo diferente, olha, o que você está ouvindo, está aprendendo de mim, e em mim está vendo, pratique. Amém? Sim ou não? Então, aí vem o irmão Tiago, escreve uma das cartas que diz assim, a fé sem obras, ela é o quê? Quem já ouviu esse versículo? A fé sem obras é morta. Ou seja, a confissão de fé, aquilo que eu acredito e falo que acredito, tem que ser acompanhado da vivência, da experiência da obediência. Tem sempre alguém que me salva. A Simone está me salvando hoje. Fica de pé, Simone. Qual é? Olha para a camisa que a Simone está usando. Obediência, a maior prova de amor a Jesus. Vamos ler junto? Obediência. Aí, meu irmão, está todo mundo com fome. Eu pago um miojo para você se você ler essa frase agora comigo. Vamos lá. A maior prova de amor a Jesus é a obediência. Não adianta só falar que é crente. Não adianta só falar que é discípulo. A gente precisa obedecer. Volta e meia a gente volta nessa mesma tecla, nessa mesma mensagem. Não adianta só ter um cristianismo da boca para fora. A gente precisa experimentar Cristo na obediência. E aí Paulo dá esse conselho. O que vocês aprenderam comigo e viram eu fazer, façam também. E aí ele coloca uma parte que é interessante aqui. E o Deus de... Nós não falávamos de paz há pouco tempo? Olha o texto falando de novo. E o Deus de paz será convosco, com a gente. Com a gente. O Deus de paz é com a gente. Enchendo a gente de paz em momentos de extrema dificuldade. Vamos para o versículo 10? Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. O 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está falando de uma possível oferta que a igreja de Filipos mandou para ele. Então eles lembraram de Paulo e enviaram alguma coisa para Paulo. E aí Paulo explica, não digo isso por necessidade. Aí vem um grande ensinamento nesses próximos versículos, e talvez a gente termine a nossa reflexão neles. Porque já, aí leamos todos juntos aqui comigo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que é contentar-se com o que se tem? Fala para mim.
é estar agradecido e grato a Deus pelo que nós temos. Isso não tira de nós a possibilidade de desejarmos sempre algo melhor. Ok? Quem está entendendo? Mas eu preciso agradecer e ser grato a Deus pelo que eu tenho, porque Ele está me dando agora. Pelo que eu tenho agora, pelo salário que eu tenho agora, pelo sustento que eu tenho agora, pelo trabalho que eu tenho agora, pela casa que eu tenho agora. Isso não é impedimento para que eu continue progredindo na minha vida profissional, acadêmica, ministerial, não há problema nenhum nisso. O problema é quando eu não me contento em momento algum com aquilo que Deus tem me dado para suprimento, para suprir a vida. E aí eu deixo de ser uma pessoa grata e agradecida a Deus para ser uma pessoa o tempo todo insatisfeita, não grato a Deus pelos benefícios que Ele tem feito. E aí eu me torno um murmurador o tempo todo, nada está bom, nunca está bom. Deus envia os recursos e eu estou reclamando o tempo todo. Deus envia a provisão e eu não me contento com essa provisão. Então, aprender a contentar-me com o que se tem é um grande exercício de fé, gratidão, louvor, adoração e confiança em Deus. Amém, irmãos? Não maldiga aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não maldiga. Ah, pastor, você não sabe como está difícil lá a situação. Irmão, ore a Deus, Ele é o provedor. Ele é capaz de multiplicar o azeite da viúva. Sim ou não? É capaz de multiplicar os recursos, é capaz de fazer com que pouco se torne muito nas mãos daquele que nos chamou. Os pães e peixes se multiplicaram pelo poder de Jesus na mão dos apóstolos. Então tem que aprender a me contentar. Aconteceu um caso essa semana, estourou ontem nos noticiários, um caso de um pastor que foi preso. Quem viu isso na televisão? Ele chefiava, ou ele comandava, ou ele liderava, segundo as investigações e o que foi noticiado, um esquema de pirâmide financeira. A fraude já estava em mais de R$1 milhão. As pessoas que eram da igreja eram chamadas para participar de um esquema financeiro em que elas entregariam um valor num banco que eles chamavam Banco do Pastor, que nunca existiu esse banco, irmãos. E as pessoas depositavam lá ou mandavam dinheiro lá para receber no final do mês 10% a mais. Isso não existe no mercado financeiro. A poupança paga 0, alguma coisa por mês. Não tem rendimento nenhum, investimento nenhum no Brasil que está pagando esse rendimento de 10%. Mas o povo, né? E vindo da boca de um pastor, a promessa, não é? Poxa, o pastor não vai mentir, não é isso? E aí a gente vê um movimento da ganância, do desejo de enriquecer-se rapidamente, de uma maneira que de repente não é muito, e não era legal, e não é mesmo. É diferente, irmãos. A prosperidade bíblica é essa daqui. É aprender a contentar-me com aquilo que Deus está me dando, com aquilo que Deus está proporcionando para eu viver. E Deus não tem problema nenhum em que uma pessoa se torne rica ou tenha muitas posses. Mas a pergunta que eu faço, eu e você estamos preparados para recebermos uma situação como essa? Temos muito dinheiro nas mãos? Esse dinheiro vai ser para a glória de Deus ou vai ser para arrebentar com a nossa vida? Então, se eu não aprendo a me contentar com Deus no pouco, se por acaso a minha vida, o meu trabalho, a minha profissão me levar para uma condição financeira um pouco melhor daqui a alguns anos, eu também não vou estar contente nessa posição, não vou glorificar a Deus nessa posição. Mas o que Paulo está nos ensinando é que a gente tem que ficar contente
com o que a gente tem. O que você tem para comer hoje? Só meio pão e manteiga. Irmão, faça desse momento um momento de alegria. Parece loucura que eu estou propondo, mas não é. E a gente vai aprender isso com Paulo. Vai, o 12. Aí Paulo vai explicar para nós. Porque como ele aprendeu a ser contente com Deus? Olha aqui, ó. Sei estar abatido e sei também ter... Leia aqui comigo, abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Paulo está falando que ele já passou por essas experiências todas e me dá a entender, me faz entender que ele passou por essas experiências com a permissão de Deus. Como que na escola de Deus. Para quê? Vai no próximo, irmão. Para ele escrever isso aqui, que às vezes a gente só pega essa parte aqui, não pega? Essa parte aqui só e fala. E não leu as anteriores, os textos anteriores. E a gente pega e fala o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que são essas todas as coisas que Paulo está dizendo aí? Eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar com dinheiro, eu posso ter fartura, eu posso ter escassez, eu posso ter em abundância, posso estar passando fome, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E talvez esse seja um ensinamento grande, que Paulo está escrevendo isso da prisão. A prisão não foi capaz de tirar essa convicção de Paulo. A prisão não foi capaz de tirar a alegria do coração de Paulo, da alma de Paulo, do espírito de Paulo. A prisão não foi capaz de tirar a unção sobre Paulo. A prisão não foi capaz de tirar sobre ele a presença de Deus, a presença manifesta. Mas note como nós, às vezes, somos extremamente diferentes. Quando está tudo bem, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia. Estou falando de maneira geral, tá, irmão? Se você age de maneira diferente, glória a Deus pela sua vida. Mas a maioria de nós, quando as coisas não vão tão bem assim, acaba que a gente não consegue dar um glória a Deus, a gente não consegue dar um aleluia, a gente não consegue vir à igreja, a gente não consegue ir à célula, a gente não quer mais participar dos grupos de oração, a gente mais não quer. Na dificuldade, a gente tem dificuldade de caminhar com Deus. E aí Paulo está dizendo, não, isso não pode, você tem que aprender a se contentar com Deus, pelo Deus que a gente serve. A nossa relação com Deus não pode estar baseada no que Ele tem para nos dar, irmãos. Ela tem que estar baseada nele, no próprio Deus. Diga comigo, Deus é suficiente. Ah, meu irmão, você está... Vai comigo, Deus é suficiente. É a oração de Abacuque, é a canção que nós cantamos aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele continua sendo Deus, porque o Senhor é o Deus que abre portas, mas também que fecha portas. Às vezes a gente está orando para Deus abrir uma porta e Deus, não, cara, essa porta aí tem que ficar fechada. Se eu abrir essa porta para você, a tua vida vai ficar arruinada. Eu sei que a gente não entende, a gente faz orações a Deus e Deus responde não, mas o não de Deus é muito melhor do que se Ele respondesse sim. O não de Deus é a maior bênção que eu posso receber na minha vida. Quando Deus diz não para mim, isso é maravilhoso, mas a gente está acostumado a só receber sims, a querer receber sims. Quem aqui já recebeu um não na vida? Você gostou de receber não? Fala sério. Se foi cheio de fome, pedir ajuda a alguém, ou pedir alguma coisa para alguém, cheio de vontade, com a certeza de que aquela pessoa ia te dizer sim, você fez a pergunta e ela falou, não posso não, desculpa, mas eu não posso. E às vezes não fala nem desculpa, só fala assim, posso não, tá? E aí você, mas, rapaz, às vezes a gente se decepciona com os homens,
Mas quando Deus diz não para nós, é a maior bênção que a gente pode receber, e a gente às vezes não percebe isso. Paulo está nos ensinando com esse texto que nós devemos viver uma vida motivada pelo próprio Senhor, não por aquilo que Ele tem para nos dar, não por aquilo que está em suas mãos, mas por Ele mesmo. Amém, irmãos? Eu vou propor que você fique de pé em nome de Jesus para nós orarmos. E penso que é possível de que essa palavra que nós lemos hoje possa ter falado ao seu coração, possa ter respondido algumas respostas que você estava procurando. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida em que você está vivendo algumas crises, algumas dúvidas. Alguns às vezes vêm na congregação se perguntando: será que Deus cuida de mim? Será que Deus lembra de mim? Eu estou vivendo um momento tão complicado, tão difícil. Será que Deus está comigo? Irmãos, esse testemunho do apóstolo Paulo é maravilhoso. Deus estava com ele na prisão. Deus estava com ele no momento mais complicado. E ele escreve assim: olha, eu já aprendi que o importante é estar com Deus. Se eu estou com Deus, eu posso estar comendo, posso estar com fome. Se eu estou com Deus, eu posso ter, eu posso não ter. Se eu estou com Deus, eu posso estar são, mas eu posso estar doente também. Mas o importante, que não posso abrir mão, é de estar com Deus, é de viver essa bênção. A galera está indo aí atrás, em alguns retiros espirituais, glória a Deus por isso. Alguns foram a 2 já, né, Laís? Vai no 3º. E a ideia é que essas ferramentas despertem em nós essa consciência de que o mais importante é estar com Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Nós vamos orar agora. Amém? Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de todas as vezes que nós não temos vivido aquilo que temos que confessado, Senhor. Todas as vezes que nós não vivemos o que confessamos, que o Teu Espírito Santo venha ter misericórdia de nós e nos colocar no caminho correto novamente, corrigir a nossa postura, corrigir a nossa maneira de viver, como o Senhor está fazendo agora, através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos ensina que pela palavra nós somos limpos, purificados. Então que esse ensino contínuo da Tua palavra venha nos purificar, a nos fazer endireitar as veredas. Então, se a gente tem confessado que é discípulo, Pai, que nós vivamos na prática essa experiência de discípulo. Se a gente tem confessado que o Senhor é o nosso Deus fiel, que nós tenhamos uma atitude de fidelidade a Deus, pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é, que nós aprendamos dia após dia a sermos fiéis à Tua palavra, Pai, que nós venhamos a pensar de acordo com a Tua palavra, a vivermos de acordo com a Tua palavra, a nos orientarmos de acordo com a Tua, a decidirmos de acordo com a Tua palavra, Senhor, que nós venhamos a ter essa atitude que Paulo propõe, que é praticarmos aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos aprendido, Senhor, que nós tenhamos essa experiência de saber que Deus está conosco nos momentos de escassez e de fartura, de saúde e de enfermidade, que o Senhor está conosco em todos os momentos, e que nós possamos dizer como Paulo disse em Filipenses capítulo 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, e a igreja diz amém e amém. Aplauda ao Senhor pela sua palavra, irmão. Amém, você pode assentar, a gente já está finalizando. Deixa eu só te perguntar, qual o versículo desse aí que você vai grifar? Filipenses 4:8, Filipenses 4:13, mas não se esquecendo de ler os versículos anteriores, amém? Deixa eu te dar só alguns avisos, a gente vai estar enviando, né, alguns adolescentes e jovens para um retiro no final de semana, retiro promovido pela Fabrícia, né,
que é líder de adolescente. Eu esqueci o nome da igreja deles, irmãos, vocês perdoem. Oi? Igreja Céus Abertos, lá de Miguel Couto, lá próximo de Miguel Couto, pertinho daqui. O retiro vai acontecer num sítio ali em Tinguá. Nós vamos pegar os detalhes depois com a Roberta, com o Rômulo, com a Fabrícia, telefone direitinho. Mas peço aos irmãos oração constante por essa caravana, para que tudo vá bem, para que na ida eles cheguem bem lá, para que tudo corra bem lá no sítio, para que tudo corra bem na volta. Isso porque, irmãos, não é um evento da nossa congregação em que nós estamos à frente. Nós não somos os responsáveis diretos desse evento. Estamos aí confiando no trabalho da Fabrícia, né, na indicação da Roberta também, claro, evidente. Então, mas a responsabilidade fica também por nossa conta, entendem, irmãos? Então, nós vamos nos cercar dessas informações direitinho, vamos orar para que eles tenham essa experiência de retiro espiritual, que é muito importante, mas sempre com atenção. Então, cerquem essa caravana da nossa igreja, dos outros irmãos que estarão lá também, de oração. A proposta é um retiro voltado para adolescentes, um retiro espiritual. Não sei se vai ter lazer, alguma coisa nesse sentido, mas algo que venha colaborar no crescimento espiritual desses adolescentes. Por isso que nós estamos apoiando esse movimento. Mas, lógico, temos que tomar as devidas precauções, devidos cuidados. Confiamos na irmã que estará lá, na direção, mas estaremos em oração e tomando os devidos cuidados para que seja uma bênção esse retiro. Amém? Quem está aqui que vai? Joninhas? Caio vai também? Caio está em todas também, Caio. Vem cá, Laís, Jonas e Caio. E lá embaixo estão, acho que 2 meninas que vão também, não é isso? 3? 2, 3. A Clara vai também? Vai. Não está aqui hoje. Então, você pode ficar de pé só para a gente abençoar esses adolescentes mais uma vez? E aí, nossa agenda de final de semana nós estaremos aqui. Amanhã tem jiu-jitsu e tem elos qualificação. Sexta-feira nós temos escola de líderes e os adolescentes e jovens estarão indo nesse retiro. E domingo próximo a gente estará reunido aqui de novo no domingo à noite. É isso mesmo? Esqueci alguma coisa? Vocês vão chegar de manhã? Então um retiro mais curto, né? O domingo todo, né? Então eles vão estar conosco no domingo à noite aqui, para a glória de Deus. Amém? Estenda sua mão em nome de Jesus. Pai, queremos nessa hora orar pelos adolescentes que estarão indo no retiro Tochas, Senhor, promovido pela Igreja Portas Abertas, na direção da irmã Fabrícia. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar cada um que está na direção, cada um que estará lá trabalhando, estará lá servindo a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela iniciativa dos irmãos, obrigado pela indicação da Roberta, Senhor, obrigado pela ajuda do Rômulo também no transporte deles, e que eles sejam, Senhor, abençoados na ida, na estadia lá e na volta no retorno, Senhor. Muito obrigado, Pai, que eles tenham as suas experiências contigo lá, que eles tenham as suas instruções contigo lá, que eles de fato mergulhem nas coisas do Espírito Santo e voltem ainda mais cheios da tua vontade, cheios de sede, cheios de fome de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, é para isso que essas ferramentas, como retiros espirituais, devem ser usadas e são usadas. Muito obrigado por todo esse movimento e que o Senhor possa estar abençoando a gente em cada passo que a gente está dando para firmar a nossa fé em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, que vocês tenham um bom retiro nesse final de semana, mais um, né? Amém? Com essa palavra a gente está despedido, que Deus abençoe a sua vida, dê um abraço no seu irmão, deseja a ele uma continuidade de semana na presença de Deus, e aí é isso, né? Nos vemos no próximo domingo aqui à noite. Amém, irmãos? Glória a Deus.